Informação aqui na Central Fluminense, notícia que abalou as estruturas da torcida tricolor nessa manhã, muita agitação sobre nova polêmica de John Kennedy. Eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo, o que pode acontecer, né? Vamos fazer uma análise, o que pode acontecer com o futuro do John Kennedy no Fluminense, ele pode sair, ele pode parar em rival. É o burburinho das redes sociais aí, a gente vai conversar sobre isso. Deixe o seu like, ative as notificações. A Central Fluminense não para de crescer, já estamos bem próximo dos 40 mil inscritos. Sem enrolação, toca a vinheta aí que a gente vai falar muito sobre John Kennedy e a situação no Fluminense. Gente, vamos lá. Falar do John Kennedy é uma notícia que... Eu, particularmente, eu fiquei um pouco surpreso, tá? Porque já tinha tido um efeito muito negativo a história da concentração lá do Hotel Nacional, né? O hotel que o Fernando Diniz fica antes do confronto contra o Vasco. Aí era John Kennedy e mais 3 atletas, Alexander, Cauã Elias e o Arthur. Só que o John Kennedy, ele comete um novo ato de indisciplina, uma informação trazida pelo Vitor Lessa nessa segunda-feira. E aí é importante a gente contextualizar aqui, né? John Kennedy já tinha no meio da semana passada, enquanto o Fluminense jogava diante do Cerro Porteño, no Paraguai pela Libertadores, ele apareceu num vídeo do Edinho, numa noitada na Barra da Tijuca. Edinho, volante da base do Fluminense também. E agora, nesse domingo, ontem, o John Kennedy faltou à atividade programada no CT Carlos Castilho. Né? O John Kennedy, Alexander, Arthur e Cauã Elias foram afastados, mas eles não estão de folga, eles estão treinando. Né? Há uma programação a ser cumprida pelo quarteto. No sábado todos treinaram, só que no domingo o John Kennedy faltou. E essa situação, segundo o Vitor Lessa, chegou ao conhecimento dos demais jogadores e lideranças da equipe, que ficaram revoltados. Internamente, a situação do John Kennedy se complica ainda mais e há atletas que não querem sua reintegração ao grupo nesse momento, mas a decisão final ficará a cargo do técnico Fernando Diniz. Então, gente, é uma nova história, é uma novidade, é um enredo que não está sendo muito legal para todos os lados, né? O Fluminense perde um talento, vem perdendo um talento por conta dos seus atos de indisciplina. É o John Kennedy que está perdendo uma chance, uma oportunidade da vida de jogar no Fluminense, de ser um cara nacionalmente, internacionalmente conhecido pela sua profissão, né, cara? É uma das coisas que, assim, as pessoas ficam realizadas, né? Todo mundo sonha em ser realizado na sua profissão, de ser reconhecido por todos, né, pela sua qualidade, pela sua habilidade, exercendo a sua função. E o John Kennedy, ele está jogando isso no lixo. O John Kennedy está jogando isso no lixo. Então, e a situação do John Kennedy, ela só piora porque, cara, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é o terceiro caso de disciplina, né? Até porque só da semana passada para cá já foram 3, né? A concentração, né? E aí ele tá punido, ele vai pra balada, né? Tudo bem que ali meio que num horário, ele não tá trabalhando, era para ele estar trabalhando, né? Era para ele estar lá no Paraguai com o elenco. E agora ele falta o treino de domingo. Então, cara, assim, o que o John Kennedy quer da vida dele? Eu acho o John Kennedy um jogador. Vamos falar do jogador John Kennedy. Um cara que você vê que ele é acima da média de jogador da base que sobe e vai pro profissional. Tu sabe que ele tem muita qualidade, ele tem muito talento, ele tem potencial para ser muito grande como jogador de futebol. Só que ele tá se desperdiçando. E aí, a gente não pode falar mal da postura do Fluminense. O Fluminense, eu até postei isso lá no Twitter, na rede social vizinha. Cara, em qualquer outro clube, o John Kennedy já estava fora há muito tempo. O Fluminense, desde o início, o John Kennedy já dá trabalho, já dá, entre aspas, problema, ele já tem casos de indisciplina desde a base. E o Fluminense sempre tratou com muito carinho. O Fluminense sempre foi muito cuidadoso
para tratar do John Kennedy, porque entendia que ele sim, pô, ele tem muito talento, ele pode nos ajudar, como ele nos ajudou. Essa paciência do Fluminense foi recompensada com o título da Libertadores. O John Kennedy foi muito importante, fez o gol do título. Só que não dá pra gente ficar passando a mão na cabeça do John Kennedy só por causa disso. Porque ele está desrespeitando o clube que paga o seu salário, está desrespeitando os seus companheiros de equipe, está desrespeitando o torcedor que deposita muita esperança nele. Futebol é paixão, cara. São milhões de apaixonados. Quando você joga numa equipe grande, são milhões de pessoas que você carrega junto com você na sua vida. E o John Kennedy me surpreende, porque ele parecia estar muito focado no início do ano. Ele termina ali o Mundial do Fluminense em alta, ele mal tem férias, ele volta a treinar antes com o Fluminense e vai para a seleção. Aí não foi tão bem lá e parece que ele voltou outra pessoa. Outra pessoa, outro jogador. A gente não sabe o que está acontecendo ao certo. A gente que está aqui lá de fora como torcedor, como um canal aqui da Central Fluminense, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não convive com o John Kennedy. Só que eu estou muito preocupado, gente. Muito preocupado para onde isso está levando. Em uma semana já são 3 polêmicas do mesmo jogador. Apesar da gente saber da qualidade dele, do potencial, até quando o clube ele vai aguentar, ele vai aceitar esse tipo de comportamento? Porque abre precedente para os outros fazerem a mesma coisa. Porque ele vai fazendo, os outros da base vão achar que podem fazer também. Aí vira bagunça. Então o John Kennedy, ele é jovem, concordo, tem 21 anos, vai fazer 22, só que ele já é adulto. Ele já é responsável pelos próprios atos. Mas todo mundo erra aqui quando é jovem. Eu já falei isso aqui, quando eu tinha 21, eu tenho 26 anos. Quando eu tinha 21 anos, era outra cabeça, era outro pensamento, outros pensamentos. Só que você erra, mas você continuar no erro, errando toda hora, as pessoas perdem a paciência. As pessoas vão parar de estender o braço. O Fluminense, cara, ele já fez de tudo para ajudar o John Kennedy. E ele não está se ajudando. E aí a gente pode falar aqui, será que ele está fazendo isso porque é reserva do Fluminense? Que ele quer sair, recebeu uma proposta que a gente não sabe? Não sei. Ainda não saíram, a gente não conseguiu ter acesso a esse tipo de informação. Só que é uma pena. É uma pena a gente ver um jogador como o John Kennedy, talentoso, com bastante potencial de ser... Eu já falei isso aqui, o John Kennedy ele tem potencial para ser dominante no futebol brasileiro e até mundial, ser um cara de ponta mesmo. Só que aparentemente ele não quer mais. Ele não quer mais. Essas atitudes dele, da semana passada para cá, é de jogador que não quer mais. E ele sempre falou, né? Me surpreende porque ele sempre falou, minha única opção é ser jogador. Ele conseguiu ser jogador. E agora ele está querendo jogar isso fora. Então é uma decepção muito grande de um torcedor, de um admirador de um futebol, de um jogador que tinha tudo para ser ídolo, ser referência, né, para as novas gerações, para as crianças tricolores, e está, infelizmente, indo para um lado que não é legal. Repito, o Fluminense já ajudou, assim, eu acho que o Fluminense já teve uma paciência de mãe com o John Kennedy. Se fosse qualquer outra equipe, eu tenho quase certeza que em 90% eles já tinham mandado embora na base, não tinha nem subido no profissional do Fluminense, mas o Fluminense quis ajudar, optou por ajudar o John Kennedy. A gente sabe que ele tem os seus problemas sociais, familiares, só que, gente, a gente está falando de futebol, a gente está falando de uma profissão, a gente está falando de negócio, de produtividade, e quando alguém não quer fazer isso, não está produzindo, não está trabalhando, está causando problemas para o seu empregador, cara, ninguém quer ficar com problema. Desculpa falar, mas essa é a verdade, ninguém quer ficar com problema. E aí aparece, né, tem essas notícias, torcedores de outros times, claro, ficam de olho, e com certeza os outros clubes estão de olho nessa situação do John Kennedy no Fluminense. É um jogador que, o Fluminense não quer mais o John Kennedy, vão aparecer interessados, sim. Muitos, clubes grandes do futebol brasileiro e clubes do exterior também. Só que
chega uma hora que não dá, gente. Chega uma hora que realmente não dá, é mais uma informação que vem como um soco no estômago. O Fluminense está num momento muito ruim dentro de campo e parece que fora dele está pelo mesmo caminho, né? Não é só o John Kennedy, teve problema com o Alexander, teve problema com os outros garotos da base também. E a gente quer coisas boas, a gente quer notícias boas. Eu sempre quero trazer boas notícias aqui, mas infelizmente o Fluminense não está ajudando. São muitas informações ruins, polêmicas, que a gente tem que trazer aqui também no nosso canal para você ficar muito bem informado. Eu não acho que o Fluminense vai negociar o John Kennedy com o clube rival, a chance é zero. Mário Bittencourt a gente conhece muito bem, isso daí a gente sabe. Mas, assim, outro clube brasileiro, talvez, né, o Fluminense se cansando, né, não quer... Chega uma hora que não dá, gente. O Fluminense, se quiser negociar o John Kennedy, eu não vou me opor. Mesmo sabendo de todo o seu potencial, eu não vou me opor mais. Porque realmente tá bastante difícil. Parece que o John Kennedy ele não está querendo muito seguir, né, um ritmo profissional da sua profissão, que tem um bônus e tem uns ônus também, né? Que é ficar muito tempo fora de casa, cuidar do corpo todos os dias, todos os minutos, não pode se descuidar. Mas, enfim, a gente sabe os bônus de um jogador de elite. Então, esse é o vídeo. Não vejo o Fluminense negociando o John Kennedy para rival. Se pintar proposta do exterior, talvez o Fluminense fique muito inclinado a negociar o John Kennedy. Não tenho essa informação de que o John Kennedy está forçando uma saída, mas é muito estranho que do nada ele começou a fazer isso. Ele já teve casos de disciplina, mas dessa forma aqui que ele está fazendo, chega a soar muito estranho. Será que ele está forçando uma saída? Eu quero crer que não. Eu quero crer que ele é muito grato ao Fluminense. Tudo bem, de repente ele fez o gol da Libertadores, virou o ano e ele imaginou que ele seria titular do Fluminense? Pode ser, todo mundo tem a sua ambição, né? E aí eu não discordo disso não, dele achar que poderia ser titular. Mas ele está fazendo de uma forma errada, né? Ele está chamando a atenção de uma forma muito equivocada. Torcedor tricolor, deixa a sua opinião sobre John Kennedy. Você acha que tem chance de John Kennedy ir para outro rival? Ele está forçando uma saída? Na sua opinião, qual o problema do John Kennedy atualmente aí? Qual seria a motivação desses casos de disciplina? Deixe seu comentário aí, dentro do respeito, é claro. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.